Nós estamos no mês da oração e nós temos aprendido muito esse mês da oração, né? Engraçado que nós, às vezes, estamos tantos anos na igreja e não sabemos orar. E na escola dominical, nós ali também nos Jovens Casados, estamos aprendendo sobre oração. E nós aprendemos que existem vários tipos de oração. Oração de gratidão, de ações de graça, aquela oração que você agradece ao Senhor. Você consegue reconhecer tudo que o Senhor faz por você e você agradece. O Senhor também gosta de ouvir muito obrigado, sabe? Quando alguém faz um favor para você, você fica esperando o reconhecimento da pessoa, pelo menos dizer muito obrigado. Mas Deus também gosta. Ele faz tantas coisas por você, então é bom você fazer a sua oração de ações de graças, conseguir reconhecer todos os feitos do Senhor e agradecer. Existe também a oração de adoração. Oração de adoração é quando você consegue reconhecer os atributos do Senhor e elogiar Ele pelo que Ele é, pela sua grandeza, pela sua majestade, pelo seu poder, pelo seu amor, pela sua glória. Você pode fazer uma oração de adoração ao Senhor. Imagine os ouvidos dele inclinados a você, com aquela alegria de receber de você esse elogio, essa adoração. A gente falou até na aula esses dias, quem tem filhos, né? Gosta de ouvir, né? Quando o filho vem e consegue reconhecer seus atributos. Poxa, mãe, como você cozinha bem. Ai, mãe, como você é bonita, você é amorosa. Poxa, nosso coração se derrete quando os nossos filhos conseguem reconhecer algo bom em nós, né? Teu coração fica até amolecido, facilita as coisas. Imagine Deus quando consegue ouvir e receber a sua adoração. Então, tem a oração de adoração, de gratidão. Tem a oração de petição, que essa é a que a gente mais faz. Pede, 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 pede. Geralmente, essa é aquela que a gente mais pratica. Pedimos por isso, pedimos por aquilo, pedimos pela família, pedimos pela saúde, pedimos um bem material, pedimos alguma necessidade que você tem. É pedir, tá certo, pode pedir, mas saiba pedir. Né? Podemos pedir, porque muitas vezes pede, não recebeis, por quê? Porque pedir mal. Saber pedir. Oração de petição. Mas não pense em pedir somente coisas materiais. Pense em algo espiritual que você pode pedir ao Senhor, que os ouvidos dele estão inclinados para ouvir. Peça para o Senhor te dar sabedoria, entendimento, discernimento, para você entender determinadas situações, sustento. Às vezes estamos tão fracos, fragilizados. Senhor, me sustenta em Ti. Me dê sabedoria para tomar a decisão certa. Quantas pessoas estão quebrando a cabeça porque tomam decisões erradas? Não pede para Deus sabedoria. Fica preocupado em pedir somente coisas materiais. Oração de petição. Temos a oração de intercessão. Tá aí, as intercessoras sabem muito bem. A oração de intercessão é quando você deixa um pouco de você de lado, né? E intercede por alguém. Você pega esse alguém, você traz para perto de você. Você sente a necessidade desse alguém. Você sente a dor desse alguém. Você intercede em favor dessa situação. Então, existem vários tipos de oração. E na sua única oração, você pode orar todas. Você pode adorar, você pode agradecer, você pode pedir, você pode interceder. Mas existe uma oração que traz restauração para você. E é sobre essa que eu vou falar hoje, que é a oração de confissão, que traz restauração. Antes disso, eu queria atentar uma coisa a vocês. Vocês sabem que muitas vezes nós oramos com a motivação errada, né? Já ouviram falar naquela oração de chantagem? Senhor, se o Senhor não fizer isso por mim, eu também não vou mais na sua casa. Olha, Senhor, se o Senhor não atender, não me curar, eu também vou abandonar tudo que eu peguei para fazer. Fazemos isso de vez em quando, sem querer. Aquela oração de chantagem, como se Deus fosse se render à sua chantagem. Oração mentirosa.
São orações com a motivação errada, que muitas vezes nós não nos pegamos nessa oração. A oração mentirosa. Senhor, eis-me aqui. Me usa. Eu sou todo teu. Que mentira, que todo nada. Toda vez que Deus precisa de alguma coisa e quer te usar, você não está disponível. Então, como que você ora? Eis-me aqui. Eis aonde? Cadê? Que toda hora que Ele precisa, cadê você? Orações mentirosas. Temos que tomar cuidado com aquilo que oramos. Temos também a oração contrária. Já ouviram falar aquela oração de feiticeiro? Aquela oração que, ela me fez um mal. Vou te pôr no joelho, hein? Senhor, ponha ela no leito de enfermidade. Viu o que ela fez comigo? Ninguém orou assim um dia? O Senhor é justo. Justo. Um Deus de justiça. Faça justiça agora com ela. Aí a coitadinha está lá no hospital. Tá vendo? Foi mexer com quase uma santa. Uma ungida do Senhor, lá. Eita, oração contrária. E Deus se rende a essa oração? Não. Orações com a motivação errada. Aprenda a orar. Como você tem orado? Sabe que nós oramos ao Pai em nome de... E muitas vezes a gente ouve aquelas orações em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Irmão, a oração, nós oramos ao Pai em nome de... Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é a fórmula batismal. Quando nós batizamos e ali oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora, quando você for orar, você está falando com o Pai já. Então, em nome de Jesus. Estamos no mês da oração, estamos aprendendo todos os dias. Quem quer aprender mais, venha para a escola dominical. Que na escola dominical nós estamos aprendendo também sobre oração. Bom, mas hoje eu quero me atentar aqui à oração de confissão. Porque a oração de confissão, ela traz restauração. Ela pode restaurar. E eu vou compartilhar com vocês a história de alguém da Bíblia que, através da oração de confissão, foi restaurado. Abre em 2 Crônicas 33. Porque a oração de confissão nada mais é que uma reflexão daquilo que você consegue reconhecer que você errou, você reflete, você entende que errou, você se arrepende e você confessa a Deus. Entendeu o que é a confissão? A oração de confissão é quando você consegue refletir dentro de você, reconhecer a sua falha, a sua fraqueza, se arrepender e confessar para Deus. Essa oração, ela traz restauração. Hoje nós até aprendemos na aula que quando você fala com Deus, Ele não só ouve, mas Ele vê. Como assim Ele vê? Ele vê se há verdade dentro de você. Porque às vezes nós falamos muito e nós articulamos as nossas orações para Deus como se Deus não nos conhecesse, não é verdade? Deus, Ele olha para você por dentro, é de dentro para fora. Quando eu olho para você, eu vejo, nossa, você está bonito hoje. A gente olha de fora para dentro, mas Deus, Ele olha de dentro para fora. Então não adianta você articular a sua oração. Soberano e eterno Deus, Pai de toda eternidade, eis-me aqui, Senhor, tão humilde diante da Tua presença. Será que Deus está vendo humildade mesmo? Ou você só está falando da boca para fora? Porque às vezes nós articulamos a nossa oração se fazendo de pobres, humildes e coitados perante Deus. E Deus, Ele não está ouvindo, Ele está vendo dentro de você se existe verdade. Se realmente é isso mesmo, você está humilde na presença dEle. Se realmente você
está arrependido, se realmente você quer mudança. Ele olha dentro. Então a gente consegue articular aqui fora, nesse mundo terreno, para o nosso irmão, essa vida que a gente tem, mas no reino espiritual, filha, é tudo diferente. Então o Senhor consegue ver você por dentro e ver se há verdade dentro de você. E aqui em 2 Crônicas 33, a Bíblia conta a história de Manassés. Manassés, ele era filho do rei Ezequias. Quem se lembra de Ezequias que com a oração, através da oração, o Senhor acrescentou 15 anos. Olha, um homem que fez a diferença no reinado ali em Jerusalém, não foi? Mas ele morreu depois. Morreu, e quem assumiu o trono? Seu filho Manassés. Sabe quantos anos Manassés tinha? 12 anos. Mas 12 anos é uma criança, pobre, indefesa, sabe de nada. Vamos ler aqui então. 33, 1, 2 e depois vamos ao 11. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. Foi o que reinou mais tempo. E fez o que era mal aos olhos do Senhor. Vamos para o 11. Pelo que o Senhor trouxe sobre ele os príncipes do exército do rei da Síria, os quais prenderam a Manassés entre os espinhais, o amarraram com cadeias e o levaram à Babilônia. 12. E ele, angustiado, orou deveras ao Senhor seu Deus, e humilhou-se muito perante o Deus de seus pais. Quem era seu pai? Ezequias. E com 12 anos, Manassés assumiu um trono. E a Bíblia diz ali, no início do capítulo 33, que ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. Ele reinou 55 anos. Mas ele não fez o que era mal somente por um período. Ele fez por mais de meio século muita maldade. Tudo aquilo que o pai dele fez e construiu, ele destruiu. Tudo aquilo que o pai tinha feito, preparado, ele acabou com tudo. Mas era um menino que conhecia a Deus. E a Bíblia diz que ele praticou muita perversidade, ele se corrompeu, ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. E durante esse tempo de reinado, ele praticou todo tipo de abominação, tudo aquilo que o Senhor abomina. Ele se envolveu com astrologia, ele chegou a adorar o sol, a lua, as estrelas, os planetas. Mas ele não conhecia a palavra, não? Ele não conhecia Deus dos seus pais. Mas ele se esqueceu. Sabe por que ele se esqueceu? O significado de Manassés é esqueceu-se, fazendo-se esquecer, se esqueceu. E ele se esqueceu mesmo do Deus dos seus pais. E ele começou a se envolver com astrologia, com bruxaria, a invocar espíritos. Como pode uma pessoa que conheceu Deus? Mas durante esse tempo ele foi muito mal. E não foi só isso, ele desejou mal para os outros. E a gota d'água, assim, ele sacrificou os filhos. Ele matou os filhos. Entregou para os deuses pagãos. Que maldade. Há quem diga que ele foi o homem mais perverso, mais cruel de toda a história. Pessoas, quando comparam com Hitler, com não sei o quê, mas Manassés foi pior. Aí eu fui procurar ver, meu Deus, mas que maldade que Manassés fez? Que tanto de maldade é essa? Que nenhum ser humano seria capaz de perdoar. Diga-se de passagem que se você conhece uma pessoa assim, que conheceu a Deus e de repente entrega seus filhos ao fogo, você vai olhar, tem que mesmo que queimar no fogo do inferno. Eu acho que essa seria a minha reação. Tem que queimar no fogo do inferno. Uma pessoa dessa aí matou os filhos no fogo, não, vai queimar no fogo do inferno, vai ficar ardendo lá.
Porque a gente é ser humano, né, não? Mas a Bíblia diz que ele introduziu ídolos na casa de Deus. Tudo que o paizinho dele tinha feito, ele destruiu. Colocou ídolos na casa de Deus, colocou ídolos fora. Diz que ele levou o povo de Judá todo a pecar. Por quê? Ele era o rei, ele era a referência, ele era o espelho, e as pessoas olhavam para aquele homem, e tudo que ele fez de mal, peraí, ele fez, posso fazer. Ele entregou os filhos em sacrifício, não, vamos entregar também. E diz que foi uma matança naquele lugar, muita morte, porque ele levou o povo a pecar. Então ele levou o povo a adorar ídolos. Aí, aqui, mas nos versículos fala que ele levantou altares a Baalim, e fez bosques e prostrou-se diante de todo o exército do céu, que eu falei, que é o sol, a lua. Baalim eram tipo estatuetas de Baal. E ele levou o povo a fazer isso. Um homem, uma pessoa, uma criança, porque ele começou com 12 anos, né? Mas foi o período de 55 anos que ele reinou, que conhecia a Deus. E aí a gente olha e fala, não, esse aí vai morrer no fogo do inferno mesmo, vai ter um final muito ruim. Mas existe uma oração que ela tem poder de restauração. Mas a Bíblia diz que ele fez assim, foi mais de meio século de dureza de coração, mais de meio século de idolatria, mais de meio século de maldade. E o Senhor, ele alertava, ele mandava os seus profetas alertar, mas em nenhum momento Manassés deu ouvidos. Olha só, vamos trazer para o dia de hoje aqui. Ninguém se encaixa como Manassés, certo? Nós temos alguém aqui com tanta maldade, tanta dureza de coração, que age como Manassés. Mas espera aí. Manassés, pastora, Manassés, ele levou o povo todo a pecar. Quantas vezes nós, nas nossas atitudes erradas, nós escandalizamos e levamos muitas pessoas a pecar por causa da nossa conduta? Mas ele se envolveu com idolatria. O que é idolatria? Nada mais é quando você ama por excesso algo ou alguém. É um amor excessivo. E aí, quantas coisas, muitas vezes, no meio do caminho, te levou à idolatria? Pastora, mas eu sou crente. Pastores, cantores, que talvez você idolatrou. Amor excessivo, pelo telefone, porque hoje o telefone tem tudo, internet, tudo. Se a pessoa tira o telefone, meu Deus, entra em abstinência, perdeu o chão, perdeu a vida, já viu? Aquela molecadinha que vive em função do telefone, você tira o telefone, né, que tem tudo, internet, tudo, e a pessoa, eu vou morrer, eu não vivo sem o meu telefone. Não é idolatria não, amor excessivo? Vamos trazer para os dias de hoje. Não, mas espera aí, pastora, Manassés se envolveu com astrologia. E quanto crente se envolvendo com horóscopo? Tem não? Não tem não? Qual é o seu signo? Qual é o seu signo? Qual a diferença de Manassés? Está pensando que a gente está muito distante de Manassés? Mas ele foi alertado e ele não deu ouvidos. Quantas vezes somos alertados pelos nossos erros, somos alertados pelas nossas falhas e não conseguimos reconhecer, não. Muitas vezes Deus usa o pastor aqui no púlpito, pessoas que vêm de outro lugar, que não sabem nada sobre você, e Deus usa essa pessoa para falar com você, e põe um louvor, e o louvor está a espada afiada enfiando em você, a palavra tocando, e você não consegue entender que é com você. Uma pessoa de dura serviço não entende que é com ela. O que acontece com a pessoa de dura serviço, hein? É jogada ao chão, quebrada, é abatido. É igual o vaso está ruim, está torto, está errado, então vamos quebrar esse vaso e deixa o oleiro fazer um vaso novo. E é isso que muitas vezes precisamos. Não conseguimos aceitar, não conseguimos ouvir o alerta de Deus.
Assim como Manassés não ouviu, até que Deus disse: basta. Ai, dá até medo quando Deus fala assim, né? Quando Deus olha para... Basta. Parece que está saindo fogo da boca dele. Calma aí, Deus, espera aí, eu vou ouvir sim, eu vou ouvir, Jesus. Não se atendeu a nada, se faz de religioso dentro da casa de Deus, de muito crente, grita, chora, ora, se joga no chão. Deus vê você por dentro. Ele sabe quem é você de verdade. Então não adianta ficar na religiosidade. Ai, mas eu frequento culto, pastor, eu não falto culto. Eu vou na escola dominical. E daí? Será mesmo que você não está caído? Porque Manassés estava caído. Manassés não aceitou e Deus falou, basta. E quando Deus falou basta, sabe o que aconteceu? O exército da Síria invadiu aquele lugar, pegou Manassés. Peraí, mas Manassés era um rei. Pegaram Manassés, colocaram ganchos em Manassés, acorrentaram o rei e saíram arrastando aquele homem. Meu Deus do céu, que humilhação. Você consegue imaginar o rei? Perdeu o palácio, perdeu coroa, saiu arrastado com correntes e ganchos na frente de todo mundo. Que humilhação. Aquele rei estava caído. Espiritualmente falando, existe 3 tipos de caído. O doente, o dorminhoco e o morto. Todos esses 3, eles estão caídos, eles estão parados, eles estão prostrados. Mas existe uma diferença. Que tipo de caído somos? Pega uma agulha afiada, espeta no pé do doente. O doente vai gritar, se ele não conseguir gritar, ele vai gemer. Ele vai gemer, mas ele vai reagir, porque espeta uma agulha afiada aí para tu ver. Agora tu espeta uma agulha afiada no dorminhoco. Prontamente ele vai dar um pulo de susto, ele vai se levantar, ele vai acordar na hora. Espeta a agulha afiada no morto. Não tem reação. Ele perdeu a sensibilidade já. Ele continua da mesma maneira. Que tipo de caído somos? O doente? O dorminhoco ou o morto? Porque a agulha afiada é a palavra de Deus, que está entrando hoje em você. E ela tem que surtir efeito. Ela vai doer às vezes, você vai gritar. Você vai dar um pulo e despertar para a vida rapidamente, ou você vai continuar a mesma coisa, porque você já morreu espiritualmente, entendeu? Então, irmãos, nós temos que ver que não existe tanta diferença, não, de Manassés para algumas atitudes nossas. Só que aí é o seguinte, imagine Manassés naquela humilhação, sendo puxado por ganchos e correntes, e jogaram ele numa cela escura e fria. Mas o rei, cadê o povo? Soldados, exército, cadê palácio, coroa? Aquele homem estava sozinho numa cela fria e escura. E Manassés, que quer dizer esqueceu-se, naquele instante começou a se lembrar de quem? Do Deus de seus pais. Porque muitas vezes, Deus nos permite viver momentos de dor e opressão. Não tem quando fala, não é por amor, é pela dor. E quando é pela dor mesmo, irmão. É bom que nós nos atentamos a ser corrigidos pelo Senhor por amor. Porque se não for por amor, chegará o tempo de dor. E o tempo de dor é triste. Mas Deus permite muitas vezes você viver esse momento de dor e opressão, para você despertar. O caído precisa levantar. Aí Manassés, naquela cela escura e fria, sozinho, solitário, começou a se lembrar. E a Bíblia diz, aqui no versículo 12, que ele
angustiado, orou deveras ao Senhor. O que é deveras? Ele orou de verdade. Ele orou uma oração verdadeira. Porque não basta orar, você tem que orar de verdade. Tem que ter verdade na tua oração. E aquele momento de dor e de opressão que Manassés estava vivendo, de humilhação, fez com que ele despertasse e se lembrasse do Deus dos seus pais. E a oração de confissão que Manassés fez: Senhor, comecei a reinar com 12 anos de idade. Me esqueci de Ti. Fiz tudo que é abominável a Ti. E ele começou a trazer naquela oração de confissão todos os seus erros, porque ele conseguia ver aonde ele errou. É muito importante, irmãos, quando nós erramos, nós precisamos refletir e saber onde erramos? Onde caímos? Às vezes os anos estão passando e você está caído, você está caído. Você precisa parar e refletir: peraí, Senhor, aonde foi que eu caí? Aonde foi que eu me afastei? Aonde foi que eu esfriei? Lembra a história do machado? Né, do machado? Em 2 Reis fala que quando o machado ele caiu na água, Eliseu, antes de trazer o machado de volta, ele perguntou: aonde o machado caiu? Para você voltar, é necessário você saber onde caiu. A grande questão é que às vezes passamos muito tempo e nós achamos que o tempo é capaz de resolver tudo. Não, deixa para lá. Pagar com uma borracha o meu passado e eu vou recomeçar. Mas como eu vou recomeçar se eu não conseguir identificar onde foi que eu caí? Não existe outra maneira. Eu preciso refletir e ver onde foi minha derrapada, para mim começar direito. Entendeu? E Manassés, daquele momento de dor e opressão, ele começou a lembrar. Aí ele começou: Senhor, eu coloquei ídolos na sua casa. Eu levei o povo a pecar. Eu matei meus filhos. Eu imagino ele falando já: hoje eu estou com quase 67 anos. Velho já, mas todo humilhado, caído naquela cela escura. Um homem que era rei. Então é importante você entender onde foi que você caiu. Mas aí o Senhor encontrou algo nele. Quando ele começou a orar, o Senhor, ele não ouviu, ele viu lá dentro de Manassés. Orou deveras, orou de verdade. E aquele homem cruel, aquele homem ruim, que fez mais de meio século de maldade naquele lugar, que levou muita gente a pecar, que matou seus próprios filhos, o Senhor respondeu a oração dele. Olha o que o Senhor, versículo 13, ele fez a oração e Deus se comoveu e ouviu a sua súplica. Perdoou. A oração de confissão, quando a verdade não importa a gravidade daquilo que aconteceu com você. Se houver verdade dentro de você e arrependimento, se você confessar para Deus, conseguir detectar onde foi que você caiu e trazer diante do Senhor a tua confissão de arrependimento. Pastora, mas eu não preciso de ficar confessando, porque Deus já sabe de tudo. Deus não sabe de tudo? Deus já sabe tudo que aconteceu comigo. Por que eu vou ficar confessando? Porque Deus te deu voz e você precisa confessar ao Senhor com a tua boquinha para que haja uma expressão de arrependimento. É como expressão de arrependimento. Quando você confessa com a sua boca,
o Senhor vê em você uma expressão de arrependimento. Quantas vezes você sabe o erro do irmão? A gente como pastor, muitas vezes a gente sabe. A gente sabe quem caiu, quem não caiu, quem está com problema, quem não está. Mas quando a pessoa vem e confessa, você consegue entender que essa pessoa se arrependeu. Quando você tem um filho, você às vezes sabe o que o filho fez, mas você está ali, só esperando ele vir falar. Lembra da história do pato que o pastor contava aqui? Eu não vou repetir agora a história do pato. Ele sempre falava, né? A vovó viu na hora que o neto matou o pato. E ele sofreu, porque estava escondendo da avó. Não queria contar para a avó que tinha matado sem querer o pato. O bicho predileto da vovó. Aí foi uma luta constante dentro dele por muitos dias, até que ele foi chantageado pela irmã, por todo mundo, se rendia, parecia um escravo, só para não contar para a vovó a verdade. Até que um dia ele cansou daquela escravidão, ele cansou de ser capacho da irmã que queria entregar ele, e ele chegou na avó e falou: vó, eu queria falar para a senhora que foi eu que matei o pato. Aí a avó olhou: Joãozinho, eu já sabia que foi você. Desde o início eu sabia que você tinha matado o pato, mas eu estava esperando você vir falar comigo. E ele se rendeu a tanta escravidão, fazendo as vontades da irmã, se rendendo à chantagem da irmã, e a avó já sabia desde o início. É assim com Deus. Deus já sabe tudo, meu irmão. Só que às vezes você fica aprisionado, assim como Manassés estava acorrentado ali, aprisionado, você não consegue reagir. Você precisa reagir. As correntes, elas se quebrarão. À medida que houver verdade, arrependimento, confissão, aí tu já aproveita e adora, porque vocês viram a adoração faz coisas acontecerem. Mas o Senhor precisa ouvir da sua boca a sua confissão, como expressão de arrependimento. Senhor, eu não presto mesmo, sabe? Porque às vezes a gente consegue saber quem nós somos de verdade. Aí a gente articula mostrando bom moço para as pessoas, né? Sou tão legal, sou tão boazinha. Vocês não me conhecem. Eu sei quem eu sou. E você sabe quem você é. E aí o que acontece? Você fica ali fazendo cena, né? Mas Deus está vendo. Deus está vendo. Então, está na hora de você conseguir olhar para dentro de você e na tua oração falar as verdades que existem aí dentro. Senhor, eu sou ruim, viu? Eu falo demais. Eu reclamo de tudo, misericórdia, eu sou murmuradora. Mas me ajuda. Confissão é isso, é quando você consegue refletir, olhar para dentro de você, saber a sua fraqueza e a sua falha e colocar diante do mestre. É lógico que ele sabe, mas ele quer ouvir a tua expressão de arrependimento. Confesse: Senhor, eu sou uma péssima esposa. Eu não sei o que eu faço mais. Eu não consigo, eu sou uma péssima amiga. Sou uma ovelha horrorosa, porque eu falo mal da igreja, eu falo mal do pastor, eu falo mal do departamento. Você está falando para Deus. Você pensa que Deus já não sabe tudo? Tu acha que Ele já não olhou para você e sabe que você é tudo isso mesmo? Mas está na hora de refletir, se arrepender e confessar para Deus. Para que haja restauração, senão você vai ser um caído dentro da igreja. Pode ser o doente, pode ser o dorminhoco, ou pode ser o morto, que não reage mais a nada. Estamos cheios de mortos dentro da igreja, que a palavra vem, a palavra é lançada do altar, a palavra bate e volta, ela não entra, porque já está morto, não reage, perdeu a sensibilidade. Que você não seja esse morto, que você não seja esse morto. Que a palavra venha como uma agulha, mesmo enfiar, machucar, para te despertar. Mas você vai despertar e vai ser restaurado através da tua oração de confissão. Deus pode restaurar a tua vida, como Deus fez com Manassés. Manassés ali confessou ao Senhor. Ele trouxe tudo, todo o lixo, tudo aquilo ele confessou. E o Senhor sentiu verdade. E o Senhor perdoou. Só que... mas eu não estou caído, pastor, eu não faço nada dessas maldades. Será que você não está caído mesmo?
Você lê a palavra de Deus, você consegue ler com entendimento, ou você só lê quando vem para a igreja? Você consegue orar, falar com o Pai, com intimidade? Porque a oração, ela é um diálogo, você sabe disso, você consegue dialogar com o Pai, sem pressa, porque nós estamos sempre com pressa. Você consegue se alegrar na presença de Deus? Agora, há quanto tempo você não chora? Suas lágrimas já secaram. Não chora mais, não se alegra mais, não lê a palavra de Deus, não ora. E não está caído não? Não está caído não, irmão? Vamos nos levantar, irmão, desperta aí e fala a Deus, está orando? Está buscando? Está se alegrando? Tem que se alegrar na presença de Deus, irmãos. Está caído dentro da igreja, não sente nada, entra no culto, acaba o culto e está a mesma coisa. Fica conversando, fica desatento. O pastor está falando, fica vendo livrinho, fica mexendo na Bíblia, mas não está entendendo nada, não está ouvindo, a palavra não entra. Que tipo de caído você é essa noite? Porque o doente, o dorminhoco, ainda há esperança, né? Ele desperta com a palavra, ele entendeu. Ele vai gritar, porque está doendo, mas não pode estar morto. E aí, a Bíblia diz que depois que Manassés fez aquela oração, diz que ele orou por muitos dias, não foi uma única oração não, Ele orou muitas vezes, ele orou por várias vezes, ele se humilhou por muitos dias, ele reconheceu o seu erro e ele pediu misericórdia. E Deus, que é misericordioso, como eu gosto desse atributo de Deus, quando eu adoro Ele, Senhor, obrigado pela tua misericórdia. Misericórdia quando Ele pega a miséria do outro, não é? Vem cá, o seu miserável, deve dar aqui essa miséria sua e essa maldade que tem dentro de você. Deixa eu trazer isso para dentro do meu coração. Deixa eu modificar você. Espera aí, deixa eu fazer você de novo. E aí ele, como um bom oleiro, pega o teu vasinho que está todo quebrado e ele faz um vaso perfeito, novo. E é isso que ele quer fazer. É isso que ele quer fazer. Ele quer restaurar você. Ele quer restaurar o teu vaso. Mas você precisa lembrar. Abre em Apocalipse 2:5. Vamos só rapidamente aqui. Apocalipse 2:5. Olha o que diz. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a te virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Vamos se arrepender rápido. Rápido. Lembra onde caíste. Lembrou? Então se arrependa. Se arrependa e volte a praticar as primeiras obras, aquilo que o Senhor colocou nas suas mãos. Deus capacitou você. Viu? Ele capacitou você, Ele despertou você, Ele te trouxe da miséria, Ele te trouxe para um lugar de honra. Para você honrar o nome dEle. Para você ser motivo de alegria para o Pai. Quando o Pai olha para você e fala, esse é o meu filho, qual eu tenho muito prazer. Não é gostoso ouvir isso? Esse é o meu filho. Tenho prazer nele, olha que coisa linda, como ele me adora, olha como ele me adora. Olha a voz dele quando ele canta para mim. Olha como ele fala com o próximo sobre mim. Quando você está evangelizando, Deus está vendo. Olha como ele fala de mim para o outro. Ele está olhando para você, meu irmão. Lembra onde você caiu, se arrepende, confessa e volte a praticar as primeiras obras. Porque Deus, Ele restaura você. E aí veio o processo de restauração na vida de Manassés. Do mesmo jeito que Deus restaurou Manassés, Ele restaura você, te dando paz, te dando alegria. Cadê? Quanto tempo você não tem paz? Está aflito, não dorme direito à noite, está angustiado. Ele restaura, Ele te dá paz, Ele te dá alegria, Ele te dá razão de viver. Quantas pessoas estão perdendo a motivação de viver? Não querem mais sair? Pede a morte. Deus vai trazer a você razão de viver. E aí,
A Bíblia diz que ele foi oprimido, ele passou pela dor, mas ele foi restaurado. E o que é restaurado? Restauração é você recomeçar. É você recuperar tudo aquilo que foi perdido. Então, o que ele teve que fazer? Recuperar o que ele fez de estrago. A Bíblia diz que ele encontrou o perdão de Deus. E aí, o processo de restauração dele, ele teve que consertar o que ele estragou. Ele levantou os muros de Jerusalém. Muro me lembra proteção. Proteção. Como estão seus muros? Está bem protegido? Ou está cheio de brechas? Cuidado com a brecha. A brecha é um espaço muito pequeno, mas que o diabo ele entra e faz o estrago. Que os seus muros estejam sem brechas. Cuidado, irmãos, com as brechas. Nas pequenas coisas, nós abrimos brechas para o diabo atuar. Na tua conduta, no teu comportamento, naquilo que você pensa ruim. Deus, ele pode cuidar do teu pensamento, viu? Ele controla o teu pensamento também, se você quiser. Teu coração, tudo, sua mente. Cuidado com as brechas. As suas atitudes, as suas palavras, a sua maneira de viver pode abrir brechas e o teu muro, tem que proteger. Você tem que estar protegido. E a Bíblia diz que Manassés levantou os muros. Diz que ele fez uma limpa em Jerusalém. Tirou os ídolos da casa do Senhor. Tudo aquilo que ele tinha feito de estrago, ele teve que consertar. E aí ele tirou os ídolos da casa do Senhor. E a Bíblia diz que ele reparou o altar. E fez um sacrifício ao Senhor. Ele fez um concerto com Deus. Como está o teu altar essa noite? Só você sabe dizer, e Deus. Eu olhando para você não sei nada, mas você sabe, Deus também. No seu particular aí, você e Deus, você sabe como está o teu altar. Você sabe se existe brechas nesses muros. Você sabe se você está caído. Ele precisou ser quebrado, ele precisou ser abatido para acordar. Um homem que fez mais de meio século de maldade não ouviu os conselhos, não ouviu os alertas que Deus mandava. Precisou entrar pelo caminho da dor e da opressão. Não precisava se ele tivesse se atentado lá atrás, mas ele não deu ouvidos. E eu estou falando aqui para você essa noite. E se você não der ouvidos, não tem problema não. Só não espere chegar como chegou Manassés, pelo caminho da dor, da escuridão, da opressão. Ele precisou ser abatido, ele precisou limpar a sujeira que ele permitiu entrar em Jerusalém. Então, você entende? Olha aí onde você caiu, faça um concerto com Deus, limpe a sujeira, conserte o estrago que você fez. Para você ser restaurado, existe o caminho. Ele edificou tudo aquilo que ele destruiu. Na verdade, ele teve que recomeçar. E eu quero motivar você essa noite a olhar para dentro de você. Falar, Senhor, me sonda. Vê se há alguma coisa mal aqui dentro. Se você não consegue enxergar, mas é muito fácil, a gente consegue enxergar, a gente sabe quem somos nós. Fala para Ele, é para Ele que você vai falar. É para Ele. Como é bom ter intimidade com Deus. Eu tenho liberdade, intimidade é liberdade, oração é relacionamento. Na tua liberdade com Deus, no teu relacionamento com Deus, você pode falar tudo, meu irmão, tudo. Você reserva, sem medo, sem constrangimento. E Ele vai ver, Ele vai olhar dentro de você. E vai ver se existe verdade. E se Ele encontrar verdade, Ele é misericordioso para perdoar e restaurar você. Senhor, Tu me sondas e me conheces.
Sabes quando assento e levanto, esquadrinhas meu andar e o meu deitar. Conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à boca, não, e tu já conheces, Senhor. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim põe tua mão. Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me os pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno.